Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 16 de agosto de 1819. No massacre de Peterloo, Inglaterra reprime milhares que protestavam por democracia. Em 16 de agosto de 1819, ocorre em Manchester o chamado Massacre de Peterloo, uma etapa dolorosa da marcha da Inglaterra em direção à democracia. Enquanto uma grave crise econômica se abatia sobre o operariado inglês, que se queixava de não estar representado no parlamento, o governo suspendia certas liberdades civis garantidas pelo habeas corpus. Exasperada, a oposição organiza uma reunião em Manchester, na St. Peter's Fields. Mais de 50 mil pessoas ali se reúnem para ouvir Henry Hunt, o orador. No entanto, o encontro, tendo sido apenas no último momento proibido, fez com que as autoridades mandassem para o local a milícia de segurança. Do conflito resultaram 11 mortos e centenas de feridos. Em seguida a esse massacre, o governo promulgou leis que restringiam ainda mais o direito de manifestação. O noticiário da imprensa dava conta de que o massacre de Peterloo, ou a Batalha de Peterloo, acontecera no St. Peter's Field, em Manchester, na Inglaterra, em 16 de agosto de 1819, quando a cavalaria foi contra uma multidão de 60 a 80 mil pessoas reunidas em uma manifestação para solicitar a reforma da representação parlamentar. O fim da era napoleônica, em 1815, resultou em períodos de fome generalizada e desemprego crônico, exacerbados pela introdução das Corn Laws, as leis dos grãos, que eram tarifas de importação para apoiar os preços do grão britânico doméstico contra a competição de importações estrangeiras mais baratas. Estas leis são frequentemente vistas como exemplos de mercantilismo britânico, concebidas para proteger os produtores rurais ao promover a exportação e limitar a importação de grãos. Em princípios de 1819, a pressão gerada pelas más condições econômicas, combinada com a ausência de sufrágio no norte da Inglaterra, aumentou a simpatia pelo radicalismo. Em resposta, o Sindicato Patriota de Manchester, um agrupamento que fazia campanha em favor de uma reforma parlamentar, organizou uma manifestação a ser dirigida pelo conhecido orador radical Henry Hunt. Pouco depois do início da manifestação, autoridades locais chamaram as forças militares. Não existia à época força policial efetiva, para prender Hunt e vários de seus companheiros que estavam com ele no palanque, assim como para dispersar a multidão. A cavalaria foi contra essa multidão com os sabres desembainhados, e na confusão que se seguiu, 15 pessoas morreram e entre 400 e 700 foram feridas. Deu-se o nome de Peterloo ao massacre como uma comparação irônica com a Batalha de Waterloo, que havia ocorrido 4 anos antes e que culminou na derrota definitiva de Napoleão Bonaparte. O historiador Robert Poole considerou o massacre de Peterloo como um dos momentos cruciais desta época. Durante o acontecimento, os jornais de Londres e de todo o país compartilharam o horror sentido na região de Manchester. Porém, o efeito imediato de Peterloo foi provocar o governo a tomar medidas enérgicas de reforma, com a aprovação do que vieram a ser conhecidas como as 6 leis, ou Six Acts. Também levou diretamente à fundação do jornal The Manchester Guardian, o atualmente The Guardian. Contudo, teve pouco efeito no que dizia respeito às grandes reformas. Peterloo é lembrado com uma placa perto do lugar onde aconteceu, o que tem sido criticado por considerar-se inadequado e pouco à altura de sua importância histórica. Numa pesquisa levada a cabo por The Guardian em 2006, Peterloo ficou em segundo lugar, somente atrás dos debates de Putney, uma série de discussões que tiveram lugar em 1647, entre os membros do New Model Army relativos à redação de uma nova Constituição da Inglaterra, como o episódio da história britânica mais merecedor de um monumento comemorativo à altura. Hoje na História, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávolo, locução Camila Araújo, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.